Bom dia, família. Bom dia, meninos. Hoje é terça-feira, dia 21 de setembro, e nesta semana nós vamos estudar no livro Novo Pitanguá de Matemática. Nós vamos estudar na página 178 à página 180. Nós vamos começar a ver frações. Olha, o que é fração? Fração quer dizer que é uma parte de um inteiro, um pedaço, né? Quando na sua casa sua mãe faz um bolo e ela reparte o bolo em partes iguais, ela faz, cada parte é uma fração. Então aqui vamos ver essa conversa aqui das crianças. Bom, primeiro vamos ler aqui a ideia de fração. Além das situações apresentadas nas páginas anteriores, em diversas outras, precisamos fazer o uso de números diferentes do que estudamos até agora. E a fração é um tipo de número diferente, números fracionários. Então, aqui, né, eles estão com uma conversa aqui, e aí a menina diz que a minha pipa tem 2,5 metros de rabiola. A outra menina diz: 1/3 das flores é vermelha. As flores estão aqui. Olha, rabiola é a rabiola, né? Da estrela. Todos vocês conhecem. Aqui a menina fala assim, ó. Isso é um tipo de medida, né? 2,5 metros é um tipo de número. Aqui ela fala que 1/3 das flores são vermelhas. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 flores. Se eu dividir por 3, 2 flores são vermelhas. E a outra fala assim: bom, somos 4, então cada um vai ficar com 1/4 do bolo. Outro tipo de número, né? Então aqui nós temos medida, né? Aqui nós temos o pedaço, a fração, ela fala sobre a fração, e a mesma coisa acontece aqui com o bolo. Ela vai falar sobre a fração, né? Uma parte, um pedaço. Então, aqui tem uma atividade. O que você sabe sobre os termos que estão em destaque nas cenas acima? Cite algum exemplo de uso desses termos no cotidiano. Quer dizer, esse termo aqui, quando a menina fala, né? 2,5 metros. Para que eu uso isso? Para que eu uso metro? Aqui, 1/3 de flores é vermelho. 1/3, um pedaço, um meio, né? Para que eu uso isso? E aqui, somos 1/4 do bolo. Então, esses 3 termos, para que a gente usa? Na atividade número 2, nós temos: pesquise em um dicionário o significado da palavra fração. Depois, explique o significado dessa palavra para um colega. No caso, vocês vão explicar para alguém que estiver na casa de vocês, né? Para a mãe de vocês, para um irmão, né? Para a professora particular, para alguém. Fração de uma figura. Olha, nós temos aqui uma figura. A professora Fabiana está explicando fração de uma figura para seus alunos. Ela recortou 5 círculos do mesmo tamanho e dividiu alguns deles em partes iguais. Então, aqui, ó, tem o círculo verde. Ele está inteiro. Já o círculo amarelo, ele está repartido, dividido em 2 partes. O círculo azul está dividido em 3 partes. O círculo vermelho está dividido em 4 partes.
E o círculo laranja está dividido em 5 partes. Vamos imaginar que aqui seria um bolo. Ele está inteiro. Aqui, cada um é um meio, é uma metade, né? Cada um é um meio, uma metade do bolo. Aqui, cada um vai ser um terço, né? Um terço do bolo, um terço. Por quê? Dividiu em 3 partes. Aqui nós temos um quarto, foi dividido em 4 partes. Cada um é um quarto. E aqui nós temos um quinto, foi dividido em 5 partes. Um quinto e um quinto. Muito bem. Para formar um círculo como o verde, são necessárias quantas peças amarelas? Então, aqui, para eu formar o verde, quantas peças amarelas eu preciso? Preciso de 1. Quantas peças vermelhas eu preciso para formar um círculo verde? Quantas peças vermelhas para formar um círculo verde? Quantas peças azuis para formar um círculo verde? E quantas peças alaranjadas para formar um círculo verde? Você vai responder aqui. Note que o círculo amarelo está dividido em 2 partes iguais e cada uma delas é um meio ou metade do círculo. Então, aqui, ó, é um meio, né, que é a metade do círculo. O círculo azul está dividido em 3 partes iguais. 1, 2, 3. E cada uma delas é um terço ou a terça parte do círculo. Um terço. Foi o que eu mostrei aqui para vocês. Aqui é um meio, aqui é um terço, porque são 3 partes, cada uma é um terço. Cada uma parte aqui é um quarto e cada uma parte aqui é um quinto. E aqui é o inteiro. Agora, você vai completar a frase. O círculo vermelho está dividido em partes iguais. Cada uma das partes é a quarta parte ou a fração, 1/4, né, do círculo. Aqui, o círculo alaranjado foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5 partes. Cada uma dessas partes é a quinta parte, né, do círculo, quer dizer, 1/5. E aqui você vai escrever como se lê. Agora, a figura ao lado representa uma unidade ou um inteiro. Esta figura foi dividida em 6 partes iguais. Cada parte obtida é 1/6 da figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Note que duas dessas partes estão pintadas de azul. 1, 2. Para representarmos a parte pintada de azul na figura, usamos a fração 2/6, porque tem 2 pedaços dos 6 pedaços, né? A fração. E agora aqui é a quantidade de partes pintadas de azul, que é 2, a quantidade de partes, né, que foi dividida a figura em 6. O que fica em cima é o numerador e o número de baixo do traço é o denominador. Agora, escreva a fração que representa a parte pintada de verde em cada figura. Então, aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E de verde tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, qual será a fração? Aqui tem 6 partes e tem 3 pintadas de verde. Qual será a fração? Aqui tem 6 partes e 4 pintadas de verde. Qual seria a fração? Como se lê cada uma dessas frações, né? 5/6, 3/6, 4/6. Bons estudos e